Bom, e a reportagem de capa da edição 189 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. Com o título Abuso de Autoridade, o texto mostra como o Supremo Tribunal Federal atropela o processo legal e esconde imagens para sustentar uma agressão que não aconteceu contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Há exatos 100 dias, o Brasil está diante do maior caso de abuso de autoridade da história do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, um juiz vai exercer também os papéis de acusador e vítima. O personagem central do processo kafkiano é o ministro Alexandre de Moraes. Aos fatos. No dia 14 de julho, quando retornava ao país depois de uma palestra na Universidade de Siena, Alexandre de Moraes foi abordado por 3 brasileiros no saguão do aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, na Itália. Nem o documento da polícia brasileira, nem o documento da polícia italiana concluem que houve agressão física. O nome mais apropriado para o que ocorreu é confusão. Entre os vários capítulos da trama hollywoodiana, do gabinete do ministro Dias Toffoli partiu uma das maiores aberrações jurídicas conhecidas no Estado Democrático de Direito brasileiro. Toffoli nomeou Alexandre de Moraes como assistente de acusação no processo em que o próprio ministro é a vítima e será, em última instância, também juiz da causa. O Ministério Público Federal reagiu imediatamente e afirmou que, além de se tratar de um privilégio incompatível, nem sequer foi apresentada denúncia. Ou seja, Moraes vai assumir também a função da Procuradoria-Geral da República. Toffoli negou o recurso do Ministério Público Federal e dobrou o sigilo das imagens. É evidente que não deve haver tolerância com agressões a qualquer pessoa, seja ela figura pública ou não. Mas antes, é preciso provar que houve agressão para que sejam assegurados 2 princípios republicanos básicos: igualdade e legalidade, conforme diz a Constituição. Tá aí, então, um trecho dessa belíssima reportagem de capa escrita por Silvio Navarro. Silvio, muito boa noite. Parabéns pelo belo trabalho aí, fez mais uma vez essa cronologia, né? Trouxe um panorama dos fatos desde o último dia 14 de julho, dessa confusão que ocorreu aí no aeroporto de Roma, até a cerejinha do bolo, né? A gota d'água que foi a indicação pelo ministro Dias Toffoli do colega Alexandre de Moraes como assistente de acusação nesse inquérito. O que mais que você destaca dessa reportagem, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana, Alexandre, Carlo, Cauti. Boa noite para quem fecha a semana conosco. Paula, como você disse, é uma cronologia que começa no dia 14 de julho e há exatos 100 dias o Brasil está diante de talvez o maior episódio de abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal que se tem notícia. Pois bem, vou começar pelo desfecho da narração do nosso Daniel Vidal. Nós aqui jamais compactuaremos com agressão, com hostilidades, seja figura pública ou não. Isso não é desejável. Mas uma vez que se quer sustentar uma agressão a uma figura pública ou a familiares, quem estava acompanhando esta figura, no caso, o filho do ministro Alexandre de Moraes, Alexandre Barsi Moraes, de 27 anos. É preciso provar que houve agressão. E até agora nós não temos essa comprovação. Porém, nós temos o Poder Judiciário contra um CPF, ou mais de um, contra 3 CPFs. 3 brasileiros que participaram de um entrevero, de uma confusão no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, amplamente munido de um sistema de câmeras de circuito interno. Essas imagens chegaram ao Brasil, mas até agora permanecem em sigilo, embora a defesa desses brasileiros tenha solicitado para uma perícia, por exemplo, ou simplesmente para mostrar ao Brasil o que foi que aconteceu naquela data. Mas o ministro Dias Toffoli negou 4 vezes. A justificativa não se sabe. Permanece em segredo. Para preservar alguém que aparece ali naquelas imagens, esse trio de brasileiros não foi preservado. Teve a identidade divulgada imediatamente, alvo de busca e apreensão por parte de uma determinação da presidente em curso do Supremo Tribunal Federal na época, ministra Rosa Weber, busca e apreensão de celulares, computadores, carro vasculhado, e até agora não se sabe o motivo. Sabe-se que os celulares não foram devolvidos. Não houve uma perícia feita por profissionais com rigor científico de ofício, peritos, e a Associação dos Peritos
queixou-se, reclamou. E o que aconteceu? O presidente da associação é alvo de um processo por parte da Corregedoria da Polícia Federal, que dispensou a necessidade do uso de perícia. Diz que não havia nenhum indício de adulteração, edição, portanto, bastavam aquelas imagens. O relatório é assinado por um agente da Polícia Federal, que não conclui a agressão. Diz que aparentemente, levemente, há indícios que o Roberto Montalvani, que é o personagem central, é uma família que mora em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, teria tocado levemente nos óculos do filho do ministro. Pois bem, a polícia italiana produziu um relatório ainda menos conclusivo no sentido da agressão. Ela diz que ele toca nos óculos enquanto também ele toca na nuca do empresário, ou seja, nada prova uma agressão. Bastaria dizer assim, se não prova, não houve. Mas não, o ministro Dias Toffoli mantém o suspense. E aí, no último capítulo desse teatro de absurdos, ele nomeia, pela primeira vez, porque o próprio Ministério Público, o parquê, que exerce a função da acusação dentro do processo legal, no devido processo legal, disse, nós nunca vimos isso. Um magistrado que em última ponta, né, que ao fim, ao cabo, será magistrado também da causa, é vítima e acusador. Alexandre Moraes foi nomeado assistente de uma acusação que não existe, porque o Ministério Público não denunciou e não acusou ninguém. É isso que nós estamos vivendo no Brasil e finalizo voltando lá na ponta, numa fala absolutamente cíclica. Nós não apoiamos nenhum tipo de agressão, mas é preciso prová-la para que princípios republicanos constitucionais sejam preservados. A legalidade e a igualdade. Aparentemente há um privilégio ao senhor Moraes.